quadro De Olho na Educação e olha só, hoje um assunto bem bacana, bem interessante, não é? Porque a gente vai falar sobre verbete. Você sabe o que é verbete? Eu estou aqui com a professora Marinês, da Faculdade de Letras, aqui da PUC Campinas. Tudo bem com a senhora? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, André. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, professora, primeiramente, o pessoal que está em casa gostaria de mais detalhes. Conta pra gente, fale sobre verbete. O verbete é uma palavra geralmente dicionarizada com explicação. Então, são conceitos, explicações. Todas as palavras, vamos dizer assim, né, que estão no dicionário são verbetes. Então, o verbete é cada uma das palavras com a sua explicação. Então, em geral, vem assim, S.M. substantivo masculino. Então, tem uma palavra, a classe gramatical e a explicação. E aí, isso compõe o verbete. Então, é um conjunto, né, professora? É um conjunto, isso. É um conjunto que nos dicionários, nas enciclopédias. Então, por exemplo, um manual de redação jurídica. Outro dia eu vi um que tem mais de 2.800 verbetes. Então, o verbete é cada uma dessas entradas que tem a explicação. Não é uma explicação tão longa, né? Uhum. É uma explicação curta, objetiva, mas ela tem que ser bem completa e para qualquer pessoa que vá consultar o dicionário, por exemplo, possa entender. E é justamente isso, então, não é? Para consulta, né? Para consulta, é isso. Por isso que não é tão longa a explicação. A explicação tem que ser sucinta, Bem objetiva, né? Objetiva para que as pessoas possam entender e rapidamente, porque as pessoas também têm pressa ao consultar às vezes, né? Como é a estrutura do verbete? Ele vem a palavra, aí a classe gramatical, às vezes vem separação da sílaba e foneticamente como que se pronuncia aquela palavra. E a explicação, mas tudo bem resumido, abreviado, e a explicação curta também, né? Mas ela, apesar de ser curta, ela tem que ser completa, ela tem que dar conta do que é aquela palavra, né? A gente estava conversando, né, professora? O verbete, todas as palavras, evidentemente, que estão no dicionário, e mudou muita coisa após pandemia. Eu acho que essa também é uma questão curiosa, né? Se depois da pandemia alterou bastante coisa. Como que está essa situação? Por favor, professora. Ultimamente estão, vamos dizer assim, entrando muitas palavras novas na língua portuguesa. Em todas as línguas acontece isso, porque a língua é viva, né? A língua é mutável, ela muda, ela evolui, ela é viva, então ela não está sempre igual. Se você for consultar as palavras de 50, 100 anos atrás, você vai ver uma diferença. Então vão entrando palavras novas. E o que impulsiona essa entrada de palavras novas? A pandemia foi um momento em que apareceram palavras que nós não estávamos usando antes. Até podia existir já, por exemplo, pandemia já era dicionarizado, mas quase ninguém usava, não conhecia. É verdade. Conhecia mais epidemia, que é menor, sem né? dúvida, A pandemia já é mundial, uma doença mundial, infecção. Essa foi pela Covid, foi o coronavírus, né? O SARS-CoV. Então, a palavra passou a ser usada. E junto com pandemia veio telemedicina, começou na pandemia mais ou menos a ser usado. Então, as consultas médicas, né, online, essas coisas, elas começaram a surgir assim nessa época da pandemia. E o próprio nome de doenças, infecção, o próprio coronavírus, né? Então, é sempre que há alguma coisa marcante na sociedade.
E as pessoas começam a usar outras palavras que não usavam antes. Também a inovação tecnológica, científica, né? Elas vão impulsionando a entrada de novas palavras. Antigamente essa entrada era lenta e agora já é mais acelerada, né? Muita gente começa a usar outra palavra e ela pode ser dicionarizada. Inclusive, por exemplo, a palavra sanduíche é uma palavra hoje que está no dicionário, né? Está no dicionário. Mas é uma palavra que vem do exterior. Estrangeirismo que a gente fala. Então, há vários estrangeirismos. Ultimamente vem do inglês, vários, e às vezes do francês, de outra língua também, pode ocorrer. Mas, por exemplo, no âmbito computacional, né, de computador, essas coisas, você tem deletar. Era um verbo que nós não usávamos. E a pessoa passa a usar, né? E vai conhecendo, sabe? Melhor do que outra palavra. E olha só uma palavra, né? Só um pouco conhecida, né, professora? No mundo inteiro, ó, Pelé oficializado como verbete do dicionário Michaelis. É o rei do futebol, né, que morreu em dezembro, né, de 2022. Ganhou status de adjetivo na edição digital do dicionário para representar aquele que é fora do comum. Então, por exemplo, ele é o Pelé do basquete, ele é o Pelé do jornalismo, ele, enfim, é o Pelé da culinária, por exemplo. Uma honra para nós, né? Saber que o nosso ídolo, o nosso rei Pelé do futebol, ele fica um nome marcante na sociedade e as pessoas vão usando em outras situações, não mais só como nome próprio, o apelido dele, né? O nome próprio mesmo era Edson Arantes do Nascimento, então conhecido como Pelé, e Pelé de tal importância que ele tem, né? Nós podemos dizer no presente, ele passa a ser usado em outras situações como as que você citou. Então, assim que vão entrando palavras novas nos dicionários, né? E quem decide isso, professora? Quando vai para o dicionário? Não somos nós, nem você, nem eu, né? É a Academia Brasileira de Letras. Os estudiosos fazem pesquisas e tal, e eles publicam, organizam o VOLPE, é um dicionário, digamos, e é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E quando o VOLPE publica, agora em 2021, houve entrada de talvez mais de 1000 verbetes para a língua portuguesa. Então, passa a ser oficial, né? E aí os outros dicionários, esse que você citou, Michaelis, Aurélio, eles vão meio que copiando e também incorporando as novas palavras. E tem algum exemplo de palavras? Quais exemplos? Por exemplo, clicar. Você vai clicar. Não era uma palavra do nosso vocabulário, né? É um clique. Então você tem o próprio que eu falei, deletar, né? Telemedicina. Você vai colocando palavras novas, né? E essas palavras, elas já estão em uso frequente na sociedade. Não é o Volpe que vai falar agora vamos usar tal, não. É o contrário. As pessoas é que de tanto usarem impulsionam isso, né, para o uso. Existe um estudo, eu nem sou especialista nesse estudo, é lexicografia, que é a montagem de dicionários. São equipes só para isso. Olha, né? Só, olha e aí só, eles fazem direitinho, com todas os detalhes, né, pertinentes. E também a lexicologia, estudo das palavras de uma língua. São equipes que se dedicam a esse estudo, né, especializadas. Eu não faço parte dessas equipes, eu só sou professora, né, de língua portuguesa, etc. Mas há, então, muitas equipes que estudam. Nós temos um grande gramático
ou Wise, né? Esses dos dicionários, Aurélio, então, são equipes hoje, né, que vão ficando, tem esses estudiosos que ficam atentas a tudo isso que acontece. Como eu falei, a língua é mutável, é um organismo vivo, né, sempre evoluindo, senão nós estaríamos falando como Machado de Assis aqui, né? Mas não, vai modificando com o tempo. Professora, passou rapidinho o tempo, hein? Ah, é? A conversa fluiu bastante, não é? É super esclarecedora essa conversa, esse bate-papo bem bacana. Quais as suas considerações finais para a gente encerrar, portanto, a entrevista? Eu acho que as pessoas não precisam nem consultar dicionários, etc., para saber o que vão falar e como vão falar. A consulta é na hora da dúvida, né? Então, o povo é que manda na língua. O povo é que sabe o que fala e como fala e vai organizando isso, né? Tá joia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada pela oportunidade de falar. É isso aí. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau!